Fala rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou falar algumas estratégias para você aplicar na semana do dia da prova do Enem para você conseguir aumentar o seu desempenho e chegar lá no dia da prova com o máximo de acertos possíveis. Existem algumas estratégias que são validadas e que elas podem realmente transformar o seu desempenho mesmo em pouco tempo, que elas são muito focadas na memória de curto prazo e em aumentar o seu rendimento nos estudos, na resolução das questões. E é justamente dessa estratégia que eu vou falar aqui no vídeo de hoje para a semana do dia da prova do Enem, tanto do primeiro dia quanto do segundo dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ, já consegui mais de 810 pontos de média na prova do Enem, com nota suficiente para passar em todas as federais de medicina do Brasil na modalidade de ampla concorrência. E aqui nesse canal eu ajudo vestibulandos a conseguirem a maior nota possível na prova para conseguir a aprovação no que eles quiserem. E vamos embora falar agora das estratégias. Primeiro de tudo, rapaziada, vocês devem diminuir as suas distrações na semana do dia da prova. Você fica muito mais vulnerável emocionalmente, psicologicamente e tende a procrastinar mais ali na semana do dia da prova do Enem. Então, se você ficar com o seu celular por perto, se ficar mexendo nas redes sociais pelo fator da ansiedade, você vai acabar perdendo muito tempo naquilo, um tempo que seria muito mais bem aproveitado caso você estivesse focando nos seus estudos. Então, uma recomendação muito importante que eu passo para vocês, já desde o início, remova as distrações, tira o celular da sua rotina, cara, tenta desativar suas redes sociais ou pelo menos deixa para você mexer só ali pela parte da noite, sabe? Porque, de verdade, a sua tendência a procrastinar, ela aumenta consideravelmente aí nessa semana do dia da prova, porque você tá mais emocional, você tá mais ansioso e o celular ele só pode piorar tudo isso. Então, vamos focar em estudar na semana do dia da prova para conseguir uma boa nota e depois vocês ficam mexendo no celular, ficam procrastinando, faz o que vocês quiserem, sabe? Mas agora, vamos focar em fazer o melhor que a gente pode, pegar o melhor resultado possível no Enem. Então essa é a primeira estratégia, que é uma das mais importantes e uma das que mais pode te ajudar. Então é algo simples que pode funcionar muito bem. Agora falando sobre plano de estudos para a semana do dia da prova. Rapaziada, simples, cara. 3 dias de prova que você deve fazer, tá? Então, por exemplo, semana do primeiro dia do Enem, você vai fazer 3 dias de prova, 3 simulados ali do primeiro dia. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta você vai fazer esses simulados. Eu recomendo que vocês peguem as provas antigas do Enem mais recentes, né, que no caso é o Enem 2023 normal e PPL, e pegue ali o Enem 2022 normal ou PPL. Se você já está num alto nível de proficiência, acertando mais 155, mais 160 acertos, dá até para fazer 4 a 5 dias de prova. Mas eu acho que 3 dias de prova tá ali o ideal para a maior parte dos candidatos, tá? Mesmo para aqueles que não estudaram tão bem ao longo do ano. E um ponto muito importante que vocês devem levar em consideração nessa semana do dia da prova do Enem é você focar justamente nas lacunas que estão nesses simulados. Então você vê o que você está errando, sabe? Então, por exemplo, faz simular na segunda, vê o que você está errando, terça-feira você já corrige esse simulado, já tenta ver ali, revisar os conteúdos que você errou dele, para você não correr o risco de acabar errando novamente isso no dia da prova. Então tentar colocar na sua memória de curto prazo esses erros que você está tendo, aprendê-los para não correr o risco de errar lá no dia da prova oficial. Então, primeiro de tudo, essas revisões direcionadas são muito importantes. Agora, revisão do mais incidente também é algo bem interessante que vocês podem fazer. Então, fazer uma revisão ali, por exemplo, funções da linguagem, gêneros textuais, mesmo matérias que às vezes vocês já dominam, é interessante você dar uma revisada nelas, porque com certeza vão cair lá no dia da prova e você tendo mais velocidade nesse tipo de questão, sobra mais tempo para você focar naquelas questões que você possa ter uma dificuldade maior. Então sim, recomendo que vocês revisem as matérias mais incidentes e se você quer fazer a melhor revisão para o segundo dia de prova do Enem, eu montei um material extremamente completo ali com as matérias mais incidentes do segundo dia do Enem, com teoria dessas matérias e listas de questão direcionadas, mostrando ali os diferentes ângulos de cobrança de cada uma dessas matérias no Enem e além disso, aulas resumo, aulas bem curtas para você pegar exatamente como que é o modelo de cobrança dessa matéria no Enem. Então se você quer fazer a melhor revisão possível para o segundo dia de prova, tem o Revisa Turbo, menos de R$50, você vai ter acesso ao material completo para você revisar os conteúdos mais incidentes do Enem, resumo, lista de questão direcionada com gabarito comentado e aulas de revisão para você pegar exatamente como que cai a matéria. Então para quem se interessar, o link está aqui na descrição. Então vocês pegaram mais ou menos como é que foi até agora? Segunda você faz a prova, sabe? Você pode fazer até pela manhã, você não precisa fazer necessariamente no horário do Enem essas 2 primeiras provas. A última eu recomendo que você faça no horário
horário do Enem mesmo. Então, 1h30 até ali 6h30 ou 7 horas, dependendo se for segundo dia de prova. Mas as outras você pode fazer no horário da manhã, pela tarde você corrige, à noite você pode até dar uma revisada em alguns conteúdos e tal, mas no outro dia você pega o grosso do que você errou, classifica os seus erros e vai atrás da teoria, vai atrás de consertar essas lacunas que você está tendo para não correr o risco de errar lá no dia da prova. Então uma postura bem ativa diante daquilo que você está estudando. Além disso, né, nesse tempo você coloca ali para revisar algumas matérias mais incidentes, sabe, que você tem certeza que vão cair ali no dia da prova e que é bom você ter ali um contato novamente com essas matérias, ver novamente a teoria, para não esquecer nenhum detalhe e não correr o risco de errá-las lá no dia da prova oficial. Sobre redação, muita gente me pergunta, como que estuda a redação na semana do primeiro dia de prova do Enem? Cara, o que você vai fazer? Sempre que você for fazer o simulado, você simula ele com a redação. Então você escolhe algum tema ali para você treinar, então por exemplo, um tema de esporte, de tecnologia, de educação, né? Não precisa ser o tema ali da prova do Enem de 2023, já que ela não vai cair no Enem de 2024, pega um tema inédito e faz enquanto você está fazendo a prova, né, para você simular com esse tema inédito de redação. Aí você, se possível, manda essa redação para correção, vê se você consegue corrigi-la, sabe? Mas um ponto muito importante da redação, além de você praticar, fazer essas 3 redações na semana do dia da prova para você chegar afiado, seria você dar uma olhada em alguns argumentos coringas. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal sobre argumentos coringas que eu utilizei nos últimos 3 anos de prova para conseguir 960 pontos, conseguir nota máxima em argumentação. Então os mesmos argumentos eu uso nos últimos 3 anos de prova e eu consegui a nota máxima em argumentação. Então dá uma olhada em argumentos coringas, caso dê um branco lá na hora e você não saiba o que falar sobre o tema. Vê as suas redações que você já mandou para correção, que já foram corrigidas, para você entender realmente quais que foram os seus erros e, revendo esses erros, poder consertar. Então saber exatamente o que você está errando vai facilitar para que você não cometa esse erro lá no dia da prova oficial. Então dá uma olhada nas redações que você já enviou para correção, às vezes reescreve algumas delas, isso pode ser muito interessante para você conseguir ali melhorar na redação nessa semana final de preparação. Dá uma olhada no modelo Coringa, pode ser interessante também e tal, porque vai que você está nervoso, que dá algum branco lá na hora, mal ou bem você tem uma possibilidade, algo mais garantido para você se embasar. Outra coisa que é legal para redação é você dar uma lida em algumas redações nota 1000 ali do ano de 2023. Então pega a cartilha do Enem de 2023, dá uma lida em algumas redações nota 1000 para você pegar exatamente como que foi o modelo, como que organizou o texto. Isso pode clarear a sua ideia de como formular a redação lá na hora da prova oficial. Então para a redação é mais ou menos isso. Agora sobre o estudo na véspera de prova, você deve ou não fazê-lo? Cara, na minha concepção, na minha experiência, estudar na véspera de prova foi muito produtivo para mim e eu conheço várias pessoas que foram aprovadas também em medicina na UFRJ, na Federal, que estudaram um dia antes da prova, também revisaram alguns conteúdos mais importantes e assim, isso aliviou a minha ansiedade, né, já que eu estava ali estudando, que eu estava ali praticando e fez com que eu ficasse mais tranquilo. Se eu ficasse tentando descansar, me enganar, fingir que não tinha prova no dia seguinte, aí sim que eu ficava mais ansioso. Então para mim foi um dia de estudo normal, o estudo ali na véspera da prova, sabe? Só que eu foquei em alguns pontos específicos, eu não fiquei também me desgastando muito um dia antes da prova, não peguei 90 questões para fazer. O que eu fiz exatamente? Eu peguei as questões que eu tinha errado nos simulados daquela semana, nas listas de questão que eu tinha feito daquela semana, verifiquei quais foram os meus erros, dei uma revisada nessas questões, tentei resolvê-las novamente para pegar exatamente essas lacunas, deixar na memória de curto prazo e não correr o risco de errar novamente esse tipo de questão lá na hora da prova, sabe? Então às vezes você vai refazer uma questão e você segue errando ela. Então é sempre bom você revisar alguns dos seus erros antes ali do dia da prova oficial. E também outra coisa que eu fiz foi ver algumas aulas de macete de resolução de questão e tal. Então isso foi interessante para mim. Dei uma revisada também naquelas matérias que eu não estava 100% seguro. Então, por exemplo, eletroquímica, tinha uma coisa ou outra que eu não estava tão seguro, eletromagnetismo. Vi aquelas matérias realmente que eu não estava tão seguro e peguei algumas matérias que fossem daquelas mais incidentes para eu dar uma olhada novamente no resumo, fazer algumas questões, me treinar, me testar, sabe? Especificamente no segundo dia de prova que eu precisava de um grande desempenho em ciências de natureza, já que a minha faculdade ela era peso 2, né? Ela é peso 2, peso 4 em natureza, tô aqui viajando. Peso 4 em natureza, eu peguei e fiz uma área isolada de natureza de um simulado de cursinho e isso até me ajudou a ficar mais preparado lá na hora da prova, sabe? Então eu recomendaria que você não deixe de estudar um dia antes da prova, só se você estiver muito cansado, muito exausto, aí, cara, realmente vai ser melhor para você que você deixe de estudar um dia antes e foque ali a sua energia
pro dia da prova realmente, sabe? Então, assim, não vai fazer tanta diferença para você esse estudo de véspera. Pode sim fazer alguma diferença você acertar algumas questões, né? Mas não tem milagre estudando um dia antes, a menos que você não saiba nada ali sobre a prova, sabe? Mesmo assim, vai ser muito difícil você operar um milagre ali, mas sem dúvida é algo que pode aliviar a sua ansiedade, que pode fazer com que você realmente trate como um dia normal de estudos, sabe? Eu costumava estudar tranquilo ali nos sábados, então o sábado era um dia de estudo normal para mim, então não tinha por que eu deixar de estudar no sábado. Então, galera, resumindo a estratégia para ficar bem claro para vocês, é você pegar, fazer pelo menos 3 provas antigas para você conseguir revisar a maior parte de conteúdos possíveis ali para a prova, já que os conteúdos mais incidentes vão aparecer nessas 3 provas antigas. É você pegar a teoria, pegar exatamente as questões que você está errando e tal, e investir ali na teoria, e não só para você treinar a estratégia de prova, para você revisar ativamente as questões. Você vai verificar onde que estão as suas lacunas específicas e vai na teoria atrás delas, vai fazer lista de questão para fixar melhor esse conteúdo. Então você vai direcionado realmente no que você precisa, já que você não pode perder muito tempo querendo fazer uma revisão de tudo ali completa, sabe? Então você vai bem direcionado no que você precisa e revisando também as matérias mais incidentes. Se vocês querem um material mais completo para revisão do segundo dia de prova, que muita gente está elogiando, que já adquiriu, o link está aqui na descrição e com certeza vai fazer uma grande diferença para você pegar ali as matérias mais incidentes do segundo dia e garantir muitos acertos, tá? Então, galera, mais ou menos essa é a estratégia. Estudava de véspera, sim, então revisava ali as questões que eu tinha errado, via ali algumas coisas, algumas matérias que eu tava um pouco inseguro ainda e ia pra prova tranquilo, sabendo que eu dei o meu melhor ao longo da minha preparação, e é isso que vocês têm que fazer. Vão pra prova sabendo que vocês deram o seu melhor até agora e que vocês vão fazer o melhor ali no dia da prova, que você vai fazer o melhor possível que tiver ao seu alcance para conseguir a nota que você quer, tá? Então, assim, sem essa de desistir, sem você ficar em crise por causa da prova do Enem, sabe? É só uma prova, são 90 questões, Enem tem todo ano, sabe? Não se deixe vencer, não se deixe abalar por ela, você é mais forte do que essa prova e com certeza todo o seu estudo não foi em vão, você vai colher os resultados dos seus esforços, tá certo? Então, galera, esse foi o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar e até a próxima, rapaziada. Tamo junto e ótima prova a todos!